Fala galera do bem, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, tamo junto! Você que não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é William Scarpari, seja muito bem-vindo ao canal Fique Ligado! E você que já é inscrito no canal, aquele grande beijo e um forte abraço! Muito obrigado de coração, 10 mil inscritos! Bora chegar nos 50 mil até o final do ano, hein galera do bem? Hoje um assunto muito importante que vocês devem assistir o vídeo até o final. Hoje a gente vai falar sobre 11 coisas incríveis que é inexplicável pela ciência. Sem mais delongas, bora pro vídeo? É isso aí, minha galera do bem, família, fique ligado, mais um vídeo, tamo juntos sempre. Antes de começar o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e não esqueça de ativar as notificações, tá? Assim você não vai perder mais nenhum vídeo. Já que tudo que sabemos e vemos nos foi contado ou descoberto por um cientista. Então é por isso que nosso canal te trará hoje 11 mistérios que a ciência não consegue explicar. O que acontece quando um objeto cai em um buraco negro? Até o ano de 2012, os cientistas pensavam que se o objeto caísse em um buraco negro, não teria nenhuma alteração. Agora bem, depois de passar por ele, já não se sabia mais o que aconteceria com o objeto, ou que simplesmente desapareceria. Alguns cientistas até acreditavam que poderia até cruzar para outra dimensão. E de acordo com esses especialistas, os buracos negros poderiam ser portais para outros mundos. Mas novos estudos sugerem que, ao invés disso, o objeto não poderia passar por um buraco negro, já que o mesmo se queimaria e se desintegraria. As teorias sugerem que os buracos negros têm paredes de fogo, mas mesmo assim, ninguém sabe o que realmente aconteceria. Por que um tomate possui mais genes do que um ser humano? Antes de tudo, o que são genes? Os genes são as unidades de armazenamento de informações genéticas. Sim, eles são os que guardam as informações de como se deve funcionar a célula de cada organismo. Incrivelmente, os tomates têm mais de 30 mil genes, enquanto os seres humanos têm muito menos, cerca de 20 a 30 mil. Este fenômeno tem sido objeto de muitos estudos nos últimos anos, já que, supostamente, quem tem mais gene em um mesmo organismo é mais complexo. Isso significa, então, que um tomate é mais complexo do que nós. Aonde estão os alienígenas? Este mistério é conhecido como o paradoxo de Fermi, o qual diz que, segundo investigações e pesquisas, há milhares e milhares de estrelas na galáxia, que são maiores que a nossa estrela, chamada Sol. Algumas delas devem ter planetas similares à nossa Terra. E possivelmente, em alguns deles, devem ter desenvolvido vida inteligente. Em alguma dessas civilizações devem ter desenvolvido tecnologias de viagens interestelares. Aí os científicos e astrônomos se perguntam: por que até agora os habitantes terrestres não encontraram esses alienígenas? Como funciona o efeito placebo? Todos nós já ouvimos falar em algum caso de pessoas que se curam com alguma enfermidade tomando algum remédio que na realidade não é remédio. Este fenômeno é chamado pelos cientistas como efeito placebo. O mais estranho é que quando a pessoa se dá conta de que tomou algo que não era medicamento, em muitos casos a enfermidade volta novamente. O efeito placebo para muitos, inclusive eu, é a prova do grande poder da nossa mente. Mas mesmo assim, os cientistas não conseguem explicar o porquê existem. Foi encontrada a sonda espacial Viking? Viajou a Marte nos anos 70. A sonda Viking chegou em Marte em 1976. Ela fez 3 experimentos para descobrir se há vida neste planeta. Surpreendentemente, o primeiro resultado foi positivo. Dizia que sim, havia vida em Marte. Os outros foi negativo, então o primeiro foi descartado, né? E se chegou à conclusão de que Marte não havia vida, pois no ano de 2012, uma equipe de cientistas voltou a examinar os dados da missão, utilizando uma nova tecnologia, e chegaram a questionar os primeiros resultados. E lógico que isso nos faz pensar: realmente há vida em Marte? Continuando em Marte, por que aparecem grandes manchas escuras neste planeta? Se realmente ele for assim, né? Durante anos, cientistas têm estudado que durante as estações mais quentes aparecem grandes manchas escuras, as quais poderiam ser barrancos.
E quando abaixa a temperatura, desaparece novamente. Os cientistas acham que, fique ligado, que poderia ser água congelada, que derrete e flui pela superfície montanhosa do planeta. Segundo a NASA, não foi detectado nada, nem água nem vida neste planeta. Como pode existir água líquida desde o início da nossa Terra? Segundo especialistas, quando a Terra nasceu, em seus primeiros milhões de anos, o calor do Sol era muito fraco, comparado com agora. O poder do Sol não era tão grande nem para derreter o gelo da Terra. No entanto, pesquisas mostram que havia água líquida na superfície da Terra. Isso já faz mais de 3 milhões de anos. Existem algumas teorias a respeito deste assunto, mas nenhuma que satisfaça os cientistas. Por que algumas áreas do oceano têm um nível de fitoplânctons misteriosamente baixos? Para poder entender isso, nós primeiro temos que saber o que é plânctons e fitoplânctons. Plânctons é a maneira que se chama um grupo de organismos que vivem tanto no mar quanto na água doce e são muito piquititos e muito fracos para poder nadar. Alguns desses organismos podemos ver a olho nu, mas para ver a maioria deles é necessário a ajuda de microscópio. Agora bem, os fitoplânctons é um plâncton vegetal. São microalgas que obtêm sua energia e nutriente através da energia solar. Então existem áreas do oceano, na Antártida, onde o nível de nutrientes são bastante elevados. Mas o nível de presença dos fitoplânctons é surpreendentemente baixo, quando deveria ser tudo ao contrário, né? Os biólogos marinhos têm possíveis explicações para esse fenômeno, pois até agora não conseguiram encontrar nenhuma solução. Por que as baleias azuis não adoecem tanto de câncer como os seres humanos, apesar de serem bem maiores? O câncer começa seu trabalho nas células, e por isso que os cientistas acreditam que os mamíferos com mais células deveriam ser mais atacados com essa enfermidade. No entanto, isso não é assim. O maior animal que existe é a baleia azul, que tem milhões de células, a mais do que os seres humanos, mas por sua vez sofre bem menos de câncer, em comparação a nós. Porque os ímãs sempre têm dois polos. Não importa em quantas vezes se divida um ímã pela metade, o objeto resultante sempre terá dois polos, um negativo e outro positivo. A mecânica quântica diz que deve existir objetos monopolos magnéticos, ou seja, objetos com um só polo sendo positivo ou negativo, apesar de que recentemente desenvolveram um em laboratório, mas nunca foi encontrado um assim na natureza. Explica essa, cientista. Porque na época dos dinossauros era tão quente a Terra? Como todos sabemos, é que nosso planeta vive mudando. O que não se sabe é por quê. Um caso bastante famoso é que há quase 50 milhões de anos atrás, evidências geológicas mostram que as temperaturas nos polos da Terra podem ter alcançado até os 20 graus centígrados. Sim, estes polos que na atualidade se encontram congelados, agora bem, depois dessa época de tanto calor que passou a Terra, do nada ela se esfriou, criando assim a primeira era do gelo. E um dado muito surpreendente que já foi falado aqui no canal é que naquela época as aves eram que governavam a Terra. Porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a sua superfície. A atmosfera do Sol está a mais de 1 milhão de quilômetros da superfície da estrela e alcança temperaturas de até 2 milhões de graus centígrados. Não há explicação do porquê a temperatura é tão alta, em comparação com seus 5 mil graus centígrados da superfície. E se compararmos o mesmo com a Terra, a sua superfície é muito mais quente do que a atmosfera. Para os cientistas, isto é bastante estranho. Agora sim, família, a comunidade fique ligado. Essas foram as 11 perguntas que os cientistas não puderam resolver. Sim, eu sei, muitas delas são bastante difíceis de entender. Na verdade, eu expliquei tudo aqui de uma forma mais simples para que todos possamos entender os grandes mistérios que existem no mundo da ciência. O meu verdadeiro objetivo em particular é que talvez esse vídeo seja uma inspiração e daqui a alguns anos você possa se tornar um grande cientista e poderá resolver este e outros mistérios e poderá mudar o mundo. Isso me fascinaria muito. Atenção! Não saia deste vídeo sem se inscrever e vamos bater uma meta bem pequena de 200 likes nele. Um forte abraço, galera do bem. Tchau, tchau!